Olá, mulheres abençoadas! Esse é o capítulo 7, áudio 22, do livro O Peregrino de John Bunyan. Havia, no mesmo local da montanha, outros dois caminhos, além daquele que seguia diretamente ao portão. Um dos caminhos ia para a esquerda e o outro para a direita, ambos para além da montanha, mas o caminho estreito subia diretamente para o topo da montanha. O nome deste caminho também era Dificuldade. O cristão aproximou-se da fonte, bebeu um pouco para se refrescar e iniciou a subir da montanha, dizendo: Embora seja alta essa montanha, eu devo subir. A dificuldade não vai me fazer desistir, pois eu percebi que o caminho da vida é por aqui seguir. Coragem o coração deve ter, pois medo e fraqueza não vou levar. É melhor pelo caminho difícil trilhar do que facilmente no caminho da morte andar. Os outros dois homens também haviam chegado ao pé da montanha, mas perceberam que a subida da montanha era muito íngreme e que havia outros dois caminhos além daquele. Supondo que esses caminhos também poderiam levá-los ao topo e ao outro lado da montanha, para onde o Cristo se dirigiu, eles resolveram seguir por eles. O nome de um caminho era perigo e do outro era morte. Um tomou o caminho do perigo, que o levou para dentro de uma grande floresta. O outro seguiu pelo caminho da morte, que o levou diretamente a um imenso campo cercado por montanhas sombrias, onde ele tropeçou e caiu, não mais se levantando. Então procurei pelo cristão e o vi subindo a montanha. Notei que ele havia caído durante a difícil subida e, para poder continuar, ele agora engatinhava porque não havia um caminho em que pudesse continuar erguido. A essa altura, o cristão já estava a meio do caminho do topo e esse trecho era agradavelmente arborizado por ordem do Senhor da montanha, para confortar os viajantes fracos e cansados. O cristão seguiu em direção das árvores e, lá chegando, sentou-se para descansar. Durante seu descanso, ele leu o rolo do diploma da salvação que havia recebido e sentiu-se confortado com a sua leitura. Neste momento, ele também estava olhando com atenção o manto que havia recebido, as suas vestes, e enquanto estava diante da cruz. E essa visão o deixou tão satisfeito que ele começou a adormecer, caindo rapidamente em sono profundo. E o deteve naquele lugar até ser quase noite. Durante seu sono, o rolo que segurava caiu das suas mãos. E enquanto ele dormia, alguém veio até ele e o acordou, dizendo: Vai ter com a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela, seja sábio. Ao ouvir isso, o cristão levantou-se subitamente e correu de volta ao caminho, continuando apressado até chegar ao topo da montanha. Quando chegou ao topo da montanha, havia dois homens correndo vigorosamente a fim de alcançá-lo. Um deles se chamava Temeroso e o outro Desconfiado. O cristão se dirigiu a eles, dizendo: Senhores, qual é o problema? Vocês estão seguindo pelo caminho errado. Temeroso lhe respondeu que eles estavam indo para a cidade celestial e havia subido até aquele difícil lugar. E quanto mais longe nós vamos, maiores são os perigos que encontramos, por isso decidimos voltar e descer novamente. É verdade, disse o Desconfiado. Um pouco à nossa frente, dois leões estavam deitados no caminho. Se estavam dormindo ou acordados, não sabemos. Não conseguimos fazer nada além de pensar que se eles nos alcançassem, certamente nos fariam em pedaços. Vocês me deixaram com medo, mas para onde fugirei para ficar em segurança? O meu país vai ser destruído. Se eu voltar para lá, certamente perecerei. Se for para a cidade celestial, tenho certeza que estarei seguro lá. Tenho que me aventurar, voltar, nada mais é do que seguir para a morte. Seguir em frente é temer a morte. Depois disso, talvez encontrar a vida eterna. Eu prefiro seguir em frente. Após ouvir essas palavras, temeroso e desconfiado desceram montanha abaixo apressadamente, e o cristão continuou seu caminho. Porém, lembrando-se da notícia de que aqueles homens haviam trazido, ele procurou pelo rolo selado para buscar conforto em sua leitura. Procurou por ele, mas não pôde encontrá-lo. O cristão não sabia o que tinha acontecido e por isso sentiu-se muito angustiado. Ele precisava de conforto que a leitura trazia e também precisava dele para entrar na cidade celestial. Estava completamente atordoado, sem saber o que fazer. Finalmente lembrou-se que dormira junto às árvores, no meio do caminho para a montanha. Caindo de joelhos, pediu perdão a Deus por aquele ato imprudente e voltou imediatamente ao local para procurar o diploma perdido. Por todo o caminho de volta, ninguém poderia avaliar a agonia no coração do cristão. Às vezes ele suspirava, outras vezes chorava e outras vezes se recriminava por ter sido tão tolo em dormir naquele lugar que era destinado apenas para um breve descanso. Assim voltou olhando cuidadosamente por todo o caminho por onde passou, na esperança de encontrar o diploma perdido que tantas vezes lhe confortara durante a sua jornada. O cristão caminhou na direção da árvore, onde havia se recostado para descansar. Mas a visão daquele lugar reviveu toda a sua angústia, trazendo a lembrança daquele sono malévolo à sua mente. Desta vez, porém, ele continuou em frente, lamentando-se, seu sono do pecado. Miserável homem que sou, como pude dormir em pleno dia? Dormi em meio às dificuldades. Fui tão indulgente com a minha carne que usei aquele lugar de descanso para aliviá-la. Sendo o senhor da montanha, ergueu apenas um breve descanso
para os peregrinos. Quantos passos caminhei em vão? Foi o que aconteceu com Israel por causa do seu pecado? Tiveram que passar pelo caminho do Mar Vermelho? Vou percorrer esse caminho com grande tristeza, onde talvez eu tivesse me alegrado se não fosse por aquele sono pecaminoso. Se tivesse resistido, agora estaria adiantado no caminho da minha jornada. Seria obrigada a caminhar essa distância novamente, e com isso vou ter passado 3 vezes pelo mesmo lugar. O que eu não precisaria fazer se não tivesse adormecido, agora já anoitece e quase todo dia se foi. Ah, se eu não tivesse dormido. A essa altura o cristão já havia chegado até o local, onde parou por alguns instantes e chorou. Depois de algum tempo assim, quis a providência que ele, ao olhar tristemente para o lugar onde estivera sentado, avistasse o diploma. Mesmo tremendo, ele rapidamente agarrou o rolo e guardou-o em um bolso junto ao peito. Quem poderia descrever a alegria do cristão por ter recuperado o diploma da salvação? O diploma representava a certeza da vida e o acesso ao tão sonhado paraíso. Por isso, guardou-o junto a si e agradeceu a Deus por ter mostrado onde havia deixado cair. Com lágrimas nos olhos e o coração cheio de alegria, o cristão retornou sua jornada. Que diferente havia se tornado o caminhar do cristão. Agora continuava a subir com leveza de alma e alegria. Porém, antes que terminasse de subir a montanha, o sol começava a se pôr. Isso recordava ao cristão a frivolidade de sua atitude, e assim compadeceu-se da sua própria sorte. Ó sono infeliz, por causa dele a noite me alcançará durante a jornada. Terei de caminhar sem luz do sol. A escuridão cobrirá os caminhos onde pisei, onde pisarei e ouvirei os sons das criaturas da noite. E tudo porque dormi na hora errada. Além desses pensamentos inquietantes, o cristão também se lembrou da história que temeroso e desconfiado havia contado sobre como tinham se apavorado quando viram os leões. O cristão falava consigo mesmo. Essas feras caçavam à noite em busca de suas presas? Se me deparar com elas nessa escuridão, como vou escapar? Como posso fugir antes de ser despedaçado? Assim, mesmo com estes medos que lhe povoavam a mente, ele seguiu em frente. Enquanto se lamentava por sua infeliz atitude, o cristão ergueu os olhos e viu um palácio majestoso à sua frente, cujo nome era Palácio Belo. Este lugar ficava ao lado, fora da estrada principal. Esse foi o capítulo 7, áudio 22, do livro O Peregrino de John Bunyan. Eu sou Priscila Oliveira, e se Deus quiser a gente se vê no próximo áudio.